Paz e graça, meus amados, chegamos ao 13º dia da nossa jornada de autoconhecimento e autorresponsabilidade. Hoje, trazendo para a nossa reflexão um conceito muito conhecido dentro da psicologia, proposto por Freud e Jung. São dois psicólogos e psicanalistas que trabalham o conceito do consciente e do subconsciente, entendendo o subconsciente como onde está armazenado muitas das nossas ações que nós temos no dia a dia, que nós desenvolvemos sem ao menos perceber que estamos fazendo fazer, a partir exatamente da influência do inconsciente. Mas nós vamos falar mais no decorrer do áudio, então por isso eu quero convidar você a curtir, se você entender que é relevante o conteúdo, compartilhar com outras pessoas para que as pessoas também possam ser abençoadas, e deixe seu comentário aí, meu irmão, minha irmã, comente aí o que você entendeu, se falou ao seu coração o devocional de hoje, ok? Nosso texto base, querido, está em Romanos capítulo 7, versos 15 a 19, mas nós vamos fazer aqui uma leitura breve desse versículo. O texto diz: não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio, porque o que faço não é bem o que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Na versão NVI, tá bom? Então, querido, nós vamos inicialmente falar sobre o inconsciente e essa luta interna que nós travamos dentro de nós. Tem até uma música do Ministério Zoe, fala: aquieta minha alma, faz meu coração ouvir sua voz, que também é baseado no diálogo interno que o salmista trava consigo mesmo, E vários são os textos que vai nos remeter a esse diálogo interno que nós desenvolvemos. E aqui Paulo está dizendo sobre quando ele deseja fazer o bem, o mal ele já praticou, e o mal que ele não quer fazer é este que ele faz. Existe muitas vezes esse desafio para a gente, Quando a gente não quer fazer algo, pensa que não, já o fizemos. Muitas vezes nos pegamos assim, agindo de maneira que não compreendemos, porque às vezes nós não conseguimos entender mesmo o porquê das repetições de padrões que sabemos que nos prejudica, mas está lá. Muitas vezes a gente fazendo de novo, Porque reagimos talvez de formas inesperadas em situações que nós estamos sob tensão ou entusiasmado. Nós, irmãos, já sabem que nós temos isso, Eu sempre falo que o comportamento tem mais a ver, a gestão do comportamento tem mais a ver em aprender a reagir do que aprender a agir, A gente precisa compreender isso. E a psicologia vai nos falar e vai nos ensinar exatamente grandes lições sobre essa questão. Exatamente porque os nossos comportamentos são influenciados por processos inconscientes. E quem vai desenvolver isso e defender, tanto Freud como Jung, eles desenvolvem essas teorias exatamente do inconsciente, e nos ajuda a entender porque essa dimensão oculta da mente humana, essa questão interna, ela é bem desafiadora mesmo e tem sido objeto de pesquisa por muito tempo. Então, como nós podemos entender isso por meio das Sagradas Escrituras? Porque eu sempre falo, querido, tudo que a ciência tem como objeto de pesquisa, a Sagrada Escritura já tem falado antes, e muitas vezes, e a maioria das vezes, trago resposta para nós, Para vocês entenderem, Sigmund Freud, ele vai nascer ali por volta de 1853, e ele vai desenvolver essa teoria mesmo do inconsciente. Ele vai descrever que a mente é composta, por exemplo, de 3 áreas: o id, o ego e o superego. Quem é professor, quem já estudou o mínimo para dar aula, vai saber disso, Ou quem está estudando psicologia, enfim. Então, o id é a parte instintiva e a mais primária da mente, guiada simplesmente pelo prazer, desejos. Então, por exemplo, os impulsos, as vontades descontroladas, seja ela desde a vontade desenfreada, do prazer de comer até o prazer sexual, o impulso, por exemplo. Nós temos na divisão do cérebro, o cérebro reptiliano, que é responsável também por essa questão impulsiva. Nós temos o ego,
segundo o próprio Sigmund Freud, ele vai dizer que o ego é essa parte mais racional que busca equilibrar aí os desejos da realidade, e é da onde que vem aí a autorregulação, autocontrole. E nós temos o superego, que é o nosso senso moral, influenciado por valores e regras sociais, e é aqui onde entra o conceito da Sagrada Escritura, é onde entra a Bíblia, porque a Bíblia é a nossa regra de fé, de prática, de moralidade, de bons valores, boa conduta, né? Então aqui é onde vem a questão mesmo da culpa, da vergonha, quando a gente faz alguma coisa errada. Espero que você tenha entendido aí esses 3 áreas aí que nos compõem. Então em Romanos capítulo 7, que é o texto que nós lemos no início, vai descrever exatamente essa luta interna entre fazer o bem, né, ou ceder o pecado, o que vai refletir exatamente nessa questão aí do id, que é o impulsos pecaminosos, e o ego tentando fazer esse controle, e o superego aí, que é a nossa consciência, né, de certo e errado, de cima. Né? Agora, Carl Gustav Jung, que é um outro autor, ele vai falar muito do autoconhecimento, né, da sombra, que são os nossos, eu sempre chamo o lado dos trevas. Quem já fez análise comportamental comigo sabe disso, né? Eu falo das trevas e das luzes, que são aqueles comportamentos que nós não desejamos, né? Que nós não gostaríamos de ter, que vem junto com qualquer perfil comportamental. Todo perfil comportamental, para você que talvez ainda não fez essa análise comigo, mas todos nós temos a parte boa e a parte ruim, podemos dizer assim, comportamentos e características que somam, que agregam, que abençoam, e aquelas que não são tão boas assim, que precisam ser trabalhadas, que popularmente é chamado de áreas de melhoria, pontos de melhoria, por exemplo. O Jung vai desenvolver, então, esse conceito de sombra para explicar essas áreas aí, esses aspectos reprimidos da nossa personalidade. Então, assim, tudo aquilo que nós ocultamos, negamos, tudo aquilo que nós consideramos inaceitável, né? Então, aquela conduta que a gente não gostaria de ter, seria no nossa a sombra. Então, por exemplo, quando alguém que prega sobre humildade, mas no fundo luta contra o orgulho. Então tá lá pregando sobre humildade, mas no fundo ele tá com aquela batalha sobre o orgulho. Ele sente que é orgulhoso, mas não, né? Então ele não quer que aquele orgulho vença, porque ele está pregando exatamente contra o orgulho. Uma pessoa que é gentil, mas que em momentos de raiva, por exemplo, se torna agressiva e não entende o porquê, meu Deus do céu. Eu trato todo mundo bem, porque na hora que eu fico tão nervoso, eu fico tão descontrolado e tão agressiva. Ou, por exemplo, pessoas que têm essa característica, né, de criticar muitos outros, mas inconscientemente ele projeta suas próprias falhas, ele se sabota. Você pode perceber que pessoas que criticam demais os outros têm áreas, né, ele mesmo se sabota, ele mesmo cria barreiras para si. E isso tem a ver com esse lado, essa sombra, né? Davi com Betseba. É um homem, nós sabemos que a história de Davi é uma antes da sua queda com Betseba e uma outra depois, né? No capítulo 11 a gente vai ver essa questão. Davi era um homem segundo o coração de Deus e caiu em adultério e pior, assassinou porque ele não soube lidar com a sombra interior dele. Percebe que ele mata Urias exatamente porque ele não soube lidar. Irmãos, entenda, muita gente pensa que o pecado de Davi foi frisa muito o pecado de Davi com Betseba, a queda dele. Mas havia, quando Samuel falou para o povo escolher permanecer com Deus e não ungir um rei humano, ele disse, olha, esse rei que vocês vão ungir, ele vai tomar suas mulheres, vai tomar suas filhas, seus filhos. Então Davi, como rei, ele poderia ter ficado com Betseba, e eu não teria problema algum com isso. O problema dele foi o fato de lidar com isso, lidar com as consequências, de maneira horrível, que chegou a ter assassinar para esconder. Então as sombras em nós, nessa questão do inconsciente, é essas coisas que a gente tenta esconder, esse lado que a gente tenta passar para as pessoas que está tudo bem e não é. Quando a gente não sabe lidar com esse lado interior, com essa sombra, com essas questões que estão plantadas no inconsciente, a gente acaba fazendo muita besteira. A Bíblia vai nos ensinar, por exemplo, que todos nós carregamos uma natureza pecaminosa. Quando Adão caiu, Adão levou a gente, todo mundo, em declínio para o inferno. A nossa inclinação para o mal, irmãos, é algo que está em todo o mundo. Então, mentir para você, achando que você não tem inclinação para o mal, que você está isento,
Isso aí é uma autossabotagem espiritual que pode te custar a salvação. A Bíblia diz que todos pecaram e afastados estão da glória de Deus. Jeremias capítulo 17, verso 9, vai dizer que o coração é enganoso. Nós já estudamos esse texto aqui nos devocionais. Mas entenda bem, querido, que Deus não nos deixa presos a essas sombras ou esses impulsos inconscientes, sabe? Ele nos chama, e é por isso que você está aqui hoje. Ele nos chama para uma transformação de mentalidade e não apenas nos chama, mas está te capacitando nessa jornada para crescer em santidade. Nós não podemos ficar usando como justificativa a nossa natureza pecaminosa, sabe? Como meio de justificar a nossa conduta errada diante de Deus. Por exemplo, tanto Jung quanto Freud, ele vai dizer que a sombra precisa ser primeiro reconhecida e integrada à consciência, isto é, comportamentos errados, comportamentos ruins. Enquanto eles estão no inconsciente e você opera no inconsciente, você não consegue vencê-los. Por isso que nós fazemos as ferramentas. É por isso que nesse processo, eu tenho falado, irmãos, responda com o maior nível de sinceridade possível cada ferramenta. Porque quando você responde, você está trazendo do inconsciente para o consciente. E aí sim, uma vez tomando consciência, fica mais fácil você vencer. A Bíblia vai dizer em 1 João 1,9 que o pecado precisa ser confessado e submetido ao outro, né? Tem que confessar nosso pecado para que haja perdão, haja transformação. O Senhor, ele coloca luz lá naquela área difícil, não para te envergonhar, mas que você tome consciência e transforme. Né? O inconsciente que guarda memórias, traumas reprimidos, e esses traumas, essas memórias, essas coisas, né, que aconteceram muitas vezes no passado e que está influenciando seu comportamento presente, está tudo lá que vocês não percebem. Quando você faz as ferramentas, elas vêm à tona. Salmo 139, 23, 24 diz que Deus revela essas áreas ocultas do nosso coração e nos purifica. Exatamente. O salmista vai dizer: sonda-me, ó Deus. Ele pede: sonda-me, vê se há em mim algum caminho mau. O autoconhecimento vai te ajudar. E é isso que nós estamos fazendo nesse processo, sabe? A trazer à consciência qualquer pecado e qualquer comportamento, qualquer trauma, qualquer questão mal resolvida que está plantada no seu subconsciente e te fazendo cada vez mais agir da maneira que você não gostaria, entendeu? Então, eu quero concluir esse 13º dia de devocional dizendo que você precisa tomar consciência de algumas verdades, sabe? Para que você possa vencer essas tentações, vencer mesmo esses desafios no seu subconsciente. E eu quero citar 5 de maneira bem básica, uma delas eu já disse isso aqui. O Salmo 139, 23 vai dizer: sonda-me, ó Deus, conhece meu coração, prova-me e conhece as minhas inquietações. Então ele está dizendo: Senhor, me ensina, me mostra quem eu sou. Então o primeiro ponto para você vencer essas questões do inconsciente que te leva a fazer e ter comportamentos que você nem percebe que tem, quando vai perceber já o estrago já feito, gente, autoconhecimento e oração. É o que vocês estão fazendo aqui. Se vocês estiverem cumprindo as lições, as ações práticas, não tem como dar errado não, irmão. Se você está orando, buscando em Deus, colocando diante do Senhor e fazendo as ações práticas, né, vai te ajudar muito. Então, peça a Deus que Ele revele as áreas ocultas da sua vida, os comportamentos desafiadores, para você trabalhar eles. É o que a gente está fazendo. Segundo, confesse e arrependa. Isso aqui nós já mencionamos. Uma vez tomando consciência de um comportamento, de uma conduta que não está sendo boa nem para você, nem para o seu cônjuge e nem para as pessoas que estão ao redor de você, confesse, não apenas para Deus, mas para as pessoas que você está prejudicando também. Chega para elas e fala: olha, eu tenho feito errado e não era assim que deveria estar acontecendo, eu peço perdão para você e eu quero mudar isso a partir de agora. Fala isso para sua esposa, fala para o seu marido, entende? O texto vai dizer que se nós confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e purificar de toda injustiça, né? Falando em relação a Deus. Terceiro, amado, continue renovando a sua mente com a palavra. Romanos 12:2 é claro: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Abra a mente,
abre a mente para entender que você pode estar errado. Tem pessoas que estão tão convicta que ela está certa e que quando ela fala, não, talvez eu esteja tão assim com base no orgulho, que realmente não mudam. Por quê? Porque eles não estão abertos à mudança, a reconhecer que estão errados e que precisam mudar, né? Outra coisa, permita-se ser discipulado, né? Eu não sei quando você vai ouvir esse áudio, quem sabe muitos anos depois ou tempos depois que eu gravei, mas nós estamos nesse tempo presente, hoje, né, dia 30/3/2025, gravando esse áudio. E hoje, permita-se ser discipulado, permita-se ser acompanhado. Hoje, nós estamos há mais de 20 dias que nós tivemos a nossa última mentoria coletiva, e eu disse, irmãos, eu quero conversar com cada casal. Poucos casais gostam de ser acompanhado pessoalmente. Então, abra o coração, se permita ser discipulado, agenda um encontro conosco, entre pelos contatos que eu já pedi para os irmãos fazerem, né, com minha esposa, para agendar o encontro pessoal, para a gente trabalhar, ser discipulado, ser mentoreado, estamos aqui para isso, ok? Tiago 5,16, confessem os seus pecados uns aos outros, orem uns pelos outros e serem curados. Tem pessoas que têm dificuldade de procurar auxílio pastoral, para poder conversar, partilhar, e nós estamos aqui para isso. Quinto, querido, desenvolva o fruto do Espírito. Então, vamos falar ainda sobre o fruto do Espírito de maneira específica nesse devocional, mas sem o Espírito Santo, querido, fica bem difícil você conseguir mudanças, ok? Carl Jung, que é um dos psicólogos que nós estamos trabalhando aqui também hoje, ele diz, até que você torne o inconsciente consciente, ele dirigirá sua vida e você o chamará de destino. Tem pessoas que estão seguindo da vida, assim, sabe? De maneira bem inconsciente, não planeja nada, não está nada, tudo fora do controle. Obviamente, a gente não foi chamado para controlar tudo, mas tem coisa, irmão, que a gente precisa definir conscientemente. E a gente precisa pedir o Espírito Santo para nos dar as rédeas, né, naquilo que é capacidade nossa. Amém? Então, olha bem, a ação prática de hoje vai ser a seguinte. Primeira coisa, identifique quais são os padrões repetitivos na sua vida. Nós já fizemos isso ainda nesse devocional, mas de uma outra forma. Hoje, especificamente, você vai começar a escrever o seguinte, em quais situações você reage de forma desproporcional ou impulsiva, ok? Nós já fizemos exercício, pedindo para identificar esses padrões repetitivos, mas foi só para anotar, não sei se você vai lembrar. Hoje, você vai se ater a qual a forma, né, com que eu reajo às situações que me pegam de surpresa, por exemplo, em que momento eu vejo que a minha reação é desproporcional ou impulsiva, seja no momento de estresse, ou talvez no momento de êxtase, você muito, né, extensiva na risada. Não, já vi pessoas dando gargalhadas em velórios, assim, descontrolada. Rir é bom, mas tem até lugar para isso, né? Há algo que você critica nos outros, mas que pode estar presente em você? Essa é outra pergunta. Há algo que você... Vai fulano, e talvez está em você e você ainda não percebeu? Pense sobre isso. Escreva uma oração pedindo a Deus para revelar isso. Revele, Senhor, a minha sombra, o meu lado trevas, o que eu preciso fazer para lidar com isso. E agora, e por fim, escolha um versículo bíblico que fale sobre transformação e coloque no lugar visível na sua casa. Romanos 12, qualquer versículo que fala sobre mudança, coloque no lugar de destaque, principalmente assim perto da cama ou no espelho, quando você for pentear o cabelo, e você vai olhar e vai ler todos os dias. Amém? Que Deus te abençoe, querido. Nós vimos aqui, né, nas teorias de Freud quanto de Jung, eles vão apontar aí a existência de conflitos internos que vai moldar a nossa vida, né? E é isso que a gente tem falado desde o início. Mas a Bíblia confirma que o coração do homem é enganoso. Então percebe que essa teoria, por mais que ela é científica, e às vezes a estrutura científica lá, os cientistas que pesquisaram, alguns deles nem cristãos eram, mas a informação que eles estão trazendo é uma informação verdadeira, né? E pode ser utilizada para a glória de Jesus, né? Então Deus deu eles esses dons, independente da fé deles, Deus deu eles dons. Então, nós temos aqui Freud e Jung como dois, né, pesquisadores da área da mente humana e que falam, olha, existe dentro de nós conflitos internos que moldam a nossa vida. E a Bíblia vai dizer isso. De tudo se deve guardar, guarda o coração. Percebe?
porque é dele que procede os desígnios da vida. Percebe a conexão? Então peça a Deus para renovar seu coração, a sua mente. 2 Coríntios 5,17 diz o seguinte: portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novas. Senhor Deus, no nome de Jesus, eu oro, pedindo ao Senhor que ajude a iluminar esta pessoa e que os pontos trevas dela seja revelado. Mostre para ela onde precisa melhorar. Mostra para ele, Senhor, em nome de Jesus. E que ao tomar consciência, ao trazer do inconsciente para o consciente, ele, oh Deus, ela possa tomar as providências cabíveis que foram ministradas aqui hoje. Refletir quais são esses padrões repetitivos, ó Deus, as áreas, as situações que têm levado ele ou ela a reagir de forma desproporcional e impulsiva. O que tem feito, Senhor? Revela, mostra, meu Pai, em nome de Jesus, o que essa pessoa critica tanto nos outros, mas que ela ainda não percebeu que está nela também. Trabalhe, Pai. Eu oro pedindo que o Senhor venha abençoar esse relacionamento que já existe e os relacionamentos que virão a existir a partir dos que estão fazendo aqui e que ainda não são casados. Eu oro em nome do Teu Filho Jesus. Amém e amém. Deus abençoe. Até amanhã no nosso 14º dia. E amanhã que nós estaremos tendo um tema muito importante, proatividade. Uau! Você vai gostar, eu tenho certeza disso. Tá bom? Escolher agir e não adiar. Deus abençoe, fique na paz de Cristo. Um abraço, tchau. Comente, compartilhe e divulgue o trabalho. Paz.